Capítulo. Verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora obtemperou elevada. Amada mãezinha, pudesse em meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras, tristemente antevejo o torvelinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada em conflito incessante com os monstros que me assediam. Este filho, acrescentou Matilde afetuosa, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Entretanto, não perca os tesouros do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda beleza. A inteligência, que de algum modo já se evadiu das limitações da animalidade, encontra-se no corpo de carne, à maneira do lidador num estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Não fujas ao óbice valioso na corrida de aperfeiçoamento, nem sorvas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. A vida, para toda alma que triunfa no carreiro áspero, é serviço, movimento, ascensão. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso, não te suponhas sozinha na jornada áspera. Tá bom. Vai. Outras aos milhares suam e sangram em silêncio. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Não conhecem como tu a dádiva de um corpo normal, nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminino. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados, do berço ao túmulo. Respiram em regime de tortura moral e seguem estrada fora, desprotegidos e dilacerados, aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, contando com um amanhã cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Margarida, que assinalava enternecidamente a argumentação, rogou o súplice: Mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Não procures ser atendida em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa aos outros sem desculpar a ti mesma. Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca, em todo tempo e lugar, a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos, cada vez mais sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz. Em te socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou te inclinem à dureza de coração. Diante da fartura ou da escassez,
recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome onde estiveres. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Tá bom. Vamos. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo bem. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são princípios da vida radiante. No isolamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Nesse interim, calou-se a voz da protetora e, sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel indagou, embriagada de ventura: ó Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inovidável desta hora? Tá bom. Vamos ficar por aqui. Chama Bem interessante. o mundo físico. No mundo espiritual existem várias expressões que são só deles. André Luiz volta e meia fala um ou outro. A região do nevoeiro é uma expressão que eles chamam aqui como região do nevoeiro. Caraca, ele leu muito bem. E ela dá todo um roteiro que é, na verdade, que ela chama Princípios da Vida Radiante, que é o roteiro de nossas vidas, né? Tudo isso que nós lemos aqui são o roteiro que nós deveríamos fazer quando estamos encarnados. Mas quando estamos encarnados, nós não acreditamos nesse roteiro. Essa que é a palavra correta. Não acreditamos. Quando ela fala que de alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. Exatamente. Nós vemos hoje... Nosso egoísmo não deixa isso. As pessoas falam mal da moral cristã. O meio acadêmico fala mal. Tem muitas coisas que a religião, o religiosismo, as ortodoxias fizeram muito mal. Mas a mensagem cristã, ela deixa mesmo na pessoa que não se diga cristã, ela contagia essas almas. E eu vi hoje na reportagem, uma reportagem interessante sobre brasileiros no Japão, que se mobilizaram e saíram de Tóquio numa caravana de 3 caminhões, cheio de comida, cheio de água, cheio de roupa, e levaram lá para a região que está contaminada. E ninguém nas cidades do sul do Japão se mobilizou a fazer isso. Isso é um fato interessante, sabe? O japonês... jornalista observou. Não havia outros caminhões. Lembra? Você chegou a perceber? Ele falou isso. Não haviam outros caminhões disso. Eles são muito serenos até um certo ponto. Mas na hora de se mobilizar em solidariedade... Há uma indiferença, né? Não, um comportamento... Eles são muito frios. Diferente. Eles não têm a influência. Interessante isso. As coisas acontecem lá para que eles não têm influência do cristianismo. Né? Então esse humanismo, esse afeto natural, eles não têm. Esse calor, esse chamamento para a solidariedade, o amor ao próximo, eles não têm. O Oriente não tem. O budismo é muito belo e tem coisas muito bonitas, mas a sociedade japonesa ela é essencialmente de influência budista.
Mas o cristianismo, ele tem algo que exige da pessoa uma ação que saia de si. O Karma Yoga, né? Que você saia. Você não se contenta só na sua meditação, na sua casa, e você se sente sensibilizado pela dor do outro. É o roteiro que a nossa irmã está nos lembrando aqui. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Infelizmente, quando a gente renasce na Terra, a pressão da intrafisicalização, ou seja, do encarnamento no mundo material, no reino das sombras, faz com que isso, que muitas vezes a gente lá é campeão de promessas, a gente não tenha isso como uma força. Isso é uma coisa que se perde. Igual aqueles monges que se isolam, né? Aqui, ó, para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar. Exato. Ele se isola e não se importa em ajudar o próximo. Existe uma característica do ser humano que a Matilde fala para ela, que é da desistência. Muitas vezes a gente, diante da insatisfação, ou seja, da não satisfação de algo, muitas vezes a gente entra num processo de autoaniquilação, né? Eu fiquei triste em saber, coisa de 1 ou 2 anos atrás, um jovem que frequentava o Leon Denis se matou, já uns 18, 19 anos. Colega, a irmã dele, mais nova, é coleguinha da Tainá lá no Leon Denis, na evangelização. Ela me falou isso. E aí a gente às vezes esquece, né, que isso não está lá distante, né? E que todos nós somos frágeis. E nós precisamos lutar. E essas mensagens que a nossa irmã está dizendo aqui, enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda a beleza. Porque muitas vezes a pessoa, diante da dor constante, ela joga os pontos, né? Ela entra num processo de depressão, quando nesse momento é que a gente vai provar que nós amamos, né, o Senhor. É o momento de testemunho. Então quando ela diz: caminharei de memória anestesiada em conflito incessante com os monstros que me assediam. Muitas vezes você, ao dormir, sai do corpo e está livre. E quando chega perto do corpo, é a limitação às vezes da cegueira, é a limitação de não poder andar, é a limitação mental, emocional. Muitas vezes a pessoa, caramba, vou ter que voltar mesmo. Depois dessa noite de sono em que eu estava livre, vou ter que voltar para esses problemas de novo. Mas a gente não renasce por acaso, né? E as dores, os infortúnios, as incompreensões, elas existem como desafios de crescimento. Tudo que está acontecendo no Japão, antes de mais nada, é desafio de crescimento. É doloroso e ninguém quer sofrer, né? Mas, por exemplo, o Japão, ele fica no Círculo de Fogo do Pacífico, né? Isso significa o quê? Aquela região, ela é entrecortada por as placas tectônicas, elas estão bem próximos. Então ali sempre teve, sempre vai ter. Então o problema é o seguinte: não é fim de mundo, né? 2012 não é apocalipse. No Japão sempre teve e sempre vai ter. O conhecimento espiritual vai nos dizer o seguinte: quem nasce lá é que está ligado ao desafio de vencer aqueles problemas, mas que lá sempre teve e sempre vai ter,
Isso é um fato. E não quer dizer que haja um processo apocalíptico, né? Agora, imagens como a que nós assistimos aí, né? Nunca existiu. Hoje em dia a gente pode por causa da filmar televisão. isso tudo, né? O japonês, pela sua condição de high-tech, né? E ele tem essa mania mesmo de filmar tudo. Possibilitou, né, a gente conhecer efetivamente o que é um fenômeno dessa ordem, né? Sérgio, fecha lá pra gente. Tem tudo a ver com a mensagem da prece de Francisco de Assis. O caminho do crescimento espiritual exige isso. A propósito da nossa reunião, é sempre bom lembrar, precisamos vir para essa reunião de coração aberto. Quando a gente estipulou esse sorteio, foi justamente para contemplar a todos, para que no momento em que a gente vai falar um nome anônimo, ou um nome de uma pessoa conhecida, ou um nome de ninguém, a gente não venha com os nossos em silêncio, que às vezes o médium está lá, aí você está chama José da Silva, e o médium está pensando lá na casa dele. Ai meu Deus, vem, traz lá quem está lá, não sei o quê. Temos que parar, entendeu? Não podemos deixar isso acontecer, porque isso é a chamada tentação. Esse ajuda antes de procurar auxílio, compreende sem exigir compreensão, desculpa sem desculpar a ti mesmo, ampara sem a intenção de ser amparada, dá sem propósito de receber. Essa entrega total, como ele, nessa mensagem tem um momento que ele diz assim, o silêncio, do grande silêncio, essa entrega, Senhor, estou fazendo bem, não me interessa quem é, aqui é tudo ligação kármica comigo, de alguma forma, entende? Então, gente,